Fala pessoal, beleza? Muito bem. Hoje nós vamos gravar a nossa aula aí sobre implementação e manutenção de redes, com o tema hoje de padrões Ethernet, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho com os cabos Ethernet. Vamos ver um pouquinho mais sobre. Bom, Ethernet, gente, a gente tem uma definição aí que eu peguei no Speed Check. Vamos ver o que é. Ethernet é uma tecnologia que conecta redes locais com fio, LANs, e permite que os dispositivos se comuniquem entre si, através de um protocolo que é a linguagem de rede comum. Esta LAN é uma rede de computadores e outros dispositivos eletrônicos que cobrem uma pequena área em seus lugares como escritório, casa, quarto ou edifício. Ao contrário da LAN, a rede de área ampla, WAN, abrange áreas geográficas muito maiores. Além disso, a Ethernet é um protocolo que controla os processos sobre como os dados são transmitidos através da LAN. Ele também indica como os dispositivos de rede podem transmitir e formatar pacotes de dados para que os outros dispositivos da rede, no mesmo segmento de rede de área, possam recebê-los e processá-los e reconhecê-los. Então, basicamente, gente, tudo isso aí que o Speed Check está falando é que a Ethernet, gente, é uma tecnologia que utiliza uma linguagem. Essa linguagem é chamada de protocolo, né? Então, para se comunicar entre computadores, dispositivos de rede, servidores, a gente precisa de uma linguagem, um protocolo que todo mundo fala igual, certo? Para todo mundo poder se comunicar. Esses protocolos TCP/IP, UDP e tal, são os protocolos que ele trabalha. São inúmeros protocolos, né? E essa LAN, essa rede interna, gente, é uma rede local, né? Não é uma rede que abrange continentes, áreas grandes, né? Como ele fala aí da WAN. Tá? Então, essa rede Ethernet é uma rede local, rede interna. Porém, ela pode ter acesso à internet, como pode também não ter, né? Acontece de, às vezes, você criar uma LAN somente para compartilhamento de arquivo, de impressora, mas não compartilhar a internet, tá? Hoje em dia é difícil, mas acontece sim. E aí ele fala também que essa LAN ela pode indicar como os dispositivos, desculpa aí, esse protocolo ele indica se os dispositivos estão conectados ou não, formatar os pacotes, né, para possa enviar e receber, processar eles, né, e reconhecer, né? Então tudo isso daí envolve a parte da Ethernet, tá? Então a gente está trabalhando com LAN hoje, tá bom? Não estamos trabalhando com redes geográficas, redes grandes, redes intercontinentais, né? Bom, e existem três padrões de rede, gente. Lembrando que o primeiro aí ele já não é mais utilizado, porém é importante a gente falar porque ele foi o primeiro, né, a ser criado, né? Então, o primeiro aí ele chama 10 base T e a velocidade de transmissão máxima dele é de 10 megabits. Isso aí já não existe mais, né? Este padrão específico utiliza cabos de par trançado, que é o cabo que a gente utilizaria normalmente, porém é um cabo é, é um ele utiliza dispositivos, né, mas placas de rede, hubs, que são inferiores, e por isso eles não transmitiam 100 megas, beleza? É, esse T é de Twisted Pair, Twisted é par trançado, né? Seu comprimento chega até 100 metros, então você só pode fazer uma rede com 100 metros para possibilitar a transmissão de dados entre os hosts. Pode-se utilizar um hub para repetir o sinal, sendo assim permitindo alcançar distâncias maiores. Então quer dizer que se você quer fazer uma área de 500 metros, a cada 100 metros ou menos, né, você coloca um hub para fazer a repetição desse sinal. Por quê? Porque a energia vai se dissipando. Quando chega em 100 metros, aí você é obrigado a colocar um repetidor de sinal, algo que eletrifique, né, essa rede mais um pouquinho, por mais alguns metros. Né? Já a rede sem base TX, ela tem uma transferência máxima de 100 megabits, gente. E essa é a mais utilizada hoje em dia, é a mais em conta, que a gente encontra em qualquer mercado, depósito, loja de informática, tá? Por volta de 1995, o padrão Fast Ethernet foi aprimorado para se adequar aos padrões de transmissão. Existem três tópicos que compõem o Fast Ethernet. O mais utilizado hoje em dia é o sem base TX, no qual é constituído por um cabo de par trançado Cat5, empregado em mais de 80% das acomodações atuais.
Os dispositivos foram evoluindo, a necessidade foi aumentando, gente, e por isso surgiu uma forma de se conectar via cabo com 10 vezes mais de velocidade, certo? Ele não fala aí, mas assim como o 10 base T, o 100 base TX, ele também só suporta até 100 metros de comprimento, né? E ele trabalha com cabo Cat5, que é aquele cabo que a gente acha em qualquer esquina, né? Aquele cabo que a gente tem em casa, que vem junto com o roteador e tudo mais. É utilizado, aí ele está falando 80% das acomodações, das residências, né, no caso. Hoje em dia está mudando um pouco mais, então um pouco mais para o lado do gigabit, que é o próximo que a gente vai falar, tá bom? E ele foi criado em 95, né? E o nome dele mais conhecido é de Fast Ethernet, que é o cabo de rede, né? Como a gente conversou. Os switches já ficaram mais inteligentes, né? Não se usa mais a palavra hub. As placas de rede têm suporte ao 100 megabit, às vezes até ao gigabit, né? Os servidores, todos os dispositivos hoje em dia têm suporte tanto a 100 quanto a 1000, beleza? O 10 megabit já não se utiliza mais. E depois, gente, surgiu o padrão 1000 base T, ou 1000 megabit, eu costumo chamar de gigabit, e a maioria das pessoas chama também. Também denominado como GOC, eu nunca ouvi essa forma de falar, mas também é uma forma, tá, gente? São chamados assim por utilizarem cabos de par trançado. Os cabos de padrão 1000 base T utilizam com mais frequência os recursos de transmissão, portanto são mais críticos, com interferências e cabos muito longos. Então, não é só isso, tá, gente? Primeiro, o mais importante dele é que ele transmite muito mais dados, então ele aumentou em 10 vezes novamente em relação ao padrão anterior, né? Então ele transfere dados muito mais rápido. Muitos dispositivos hoje em dia já têm suporte. Os switches de gigabit são mais caros que os megabit, porém, cada dia mais eles estão barateando e estão entrando no mercado com tudo, beleza? Os cabos são um pouco mais caros também, porque eles têm uma capacidade melhor, né? E como ele fala aí, você utiliza toda a capacidade do cabo, né? Diferente do Cat5, que você acaba utilizando somente 4 pares, não, 2 pares, desculpa, de cabos, né? Os outros 2 pares você fica meio que sem utilizar. Bom, e é isso, gente. Sobre os 3 padrões mais conhecidos, são esses 3 aí. Existem outros, existem cabos coaxiais que a gente falou na outra aula, existem cabos de fibra ótica que tem uma velocidade muito maior, um comprimento muito maior, porém não se utiliza muito em redes LAN, tá? Mas quando você vai ir de um polo para o outro, tal, de um prédio para outro, mas normalmente são esses 3 padrões aí, beleza? Bom, quando a gente fala de rede Ethernet, gente, a gente tem 3 aspectos muito importantes, né? Na apostila ele tem um texto sobre cada um deles, mas eu só quis deixar aqui 3 coisas registradas para vocês, tá? Bom, primeiro é o MAC address. Então toda placa de rede ela tem um MAC address. Então seu computador, se ele tem 2 placas de rede, uma com fio e uma sem fio, ele tem 2 MAC address. Se você tem 3 placas de rede, você tem 3 MAC address. Um servidor normalmente ele tem 2 placas com fio. Cada uma delas tem um MAC address, beleza? Roteadores tem MAC address também. Todos os dispositivos de rede ativos, né? A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas sobre. Eles têm o MAC address, que é um endereço físico, tá? E ele tem aí até uma nomenclatura, né? Media Access Control Address. Então é um endereço de controle de acesso de mídia, né? E aí ele tem aí as três primeiras duplinhas aí, elas formam o identificador universal da organização, certo? E os outros 3, eles são o controle de interface de rede específica, né? Então cada um deles nomeia isso daí. Mas gente, basicamente é só você pegar o MAC address e copiar e utilizar, entendeu? Não precisamos nomear o MAC address de cada coisa, tá bom? Bom, e tudo isso daí surgiu no protocolo IEEE 802.3, tá? Existem inúmeros protocolos que
que organizaram essa questão das redes, né? Principalmente do padrão Ethernet, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Bom, existe o padrão IEE para Wi-Fi também, tá? Bom, o meio físico ou camada física que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu estou utilizando cabos de rede, eu estou utilizando sinais elétricos, né? Então, como eu falei, existe energia passando por esse cabo de rede. Não é muita energia, não. É uma carga bem pequena e é uma carga de corrente contínua, não é corrente alternada, então não vai te dar choque. E ela dá esses sinais elétricos para poder transmitir a internet, compartilhar arquivos, impressora e tudo mais, né? Agora, e também existem os sinais eletromagnéticos, que são os das redes Wi-Fi, Bluetooth, né? Aquelas redes que são sem fio, certo? Bom, e por último, existe o LLC, o controle de link lógico, ou quadro Ethernet. Para que ele serve, gente? Ele serve para implementar a interface do nível de enlace com o nível de rede, fornecer serviços como multiplexação e controle de fluxo e dos erros. Então, o LLC, gente, ele controla essa transmissão de dados para lá e para cá, certo? Basicamente, com esse monte de palavra complicada, né? E ele também trabalha entre as camadas de enlace e rede, beleza? A gente vai ver um pouquinho de camada OSI lá na frente, no terceiro módulo, beleza? Bom, e é isso daí, gente. Sobre a rede Ethernet é importante a gente ter esses três aspectos bem claros, tá bom? O MAC address, o meio físico e o LLC que faz esse controle e implementa, né, as duas camadas aí da camada OSI, beleza? Ele faz o controle de todos os dados que estão entrando, saindo, tem erro, não tem erro e organiza, beleza? Gente, esse assunto a gente vai abordar hoje, porém a gente vai aprofundar ele numa aula lá na frente, tá? Quando a gente vai falar sobre máscara de subrede. Bom, o IPv4 mais utilizado hoje em dia possui 32 bits, 4 octetos com 8 bits cada. Estes octetos são ordenados de 0 a 255. Um IP 75.96.200.151 possui um código binário desse monte de 0 e 1. Então, o que significa? O IP, gente, ele nada mais é do que um endereço com 4 octetos, ou seja, 4 grupos de 8 caracteres binários. Certo? O que é um caractere binário? Ele utiliza 0 e 1 para representar alguma coisa. Então, o que a gente está representando aí? A gente está representando um endereço na nossa rede. Por exemplo, o nosso roteador ele tem aquele endereço lá, 192.168.0.1. Né? Tem roteadores aí que são 10.0.0.1. Certo? Bom, esses octetos, gente, a gente consegue ordenar através dessa ordem aí. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente tem essa ordem aqui, ó, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, certo? Então a gente pega aqui, qual que é o nosso número que a gente vai ver primeiro? 75, certo? 75, ele é menor, do que 128. Então a gente vai colocar 0. 64, ele é menor do que 75. Então a gente marca o 1. 64 mais 32 passa de 75. Então a gente não pode colocar. Coloca o 0. 64 com 16 dá 80. Passa de 75. Vamos colocar o 0. 64 com 8 dá 72. Podemos colocar aqui o 1, beleza? 64 com 8, que dá 72, com 4, vai dar 76. Aí não vai dar certo, vai ultrapassar. Então a gente coloca o 0. 64 com 8, que dá 72, com 2, vai dar 74. Então a gente pode marcar. Com mais um, 75. Então marcamos aqui também, 75, beleza? Bom, agora o 96. O 96 ele é menor do que 128. Não vamos marcar. 96 ele é maior do que o 64. Vamos marcar, beleza? 64 mais 32
vai dar 96. Então, deu certinho. Vamos marcar também. E o restante, como a gente já completou, vai ficar com o 0, beleza? Agora vamos para o 200. 200 é maior do que 128, então vamos marcá-lo, beleza? 128 mais 64 dá 192, então dá menos que 200, vamos marcá-lo. Se a gente somar com 192 com 32, a gente ultrapassa 200, não podemos, 0. 192 com 16 dá 208, também não podemos marcar. 192 com 8 dá 200, acabou. O restante fica com 0 e já era, terminamos o octeto. E por último, o 151. 151 ele é maior do que 128, então a gente coloca o 1, beleza? 128 com 64 dá 192, ultrapassa 151, colocamos o 0. 128 com 32 dá 160, ultrapassa 151, então põe 0. 128 com 16 dá 144, né? 144. Podemos colocar aí, marcar o 1, né? 144. 144 com 8 vai ultrapassar 151, certo? Então a gente vai colocar 0. 144 com 4 vai dar 148. Então a gente pode marcar aqui. 148 com 2 vai dar 150. A gente marca 1 aqui. 150 com 1, 151. Pronto, acabou, gente. O nosso octeto está feito. Que seria essa sequência aqui, ó. Beleza? E é isso daí, gente. A gente vai aprofundar esse assunto, mas mesmo assim a gente já vai ter uma atividade, tá? Não se esqueçam dessa tabelinha aqui, ó. O que ela faz? O importante é você saber do 128. O restante é a metade. Então a metade de 128 é 64, a metade de 64 é 32, a metade é 16, a metade é 8, a metade é 4, a metade é 2 e a metade é 1. Importante fazer essa tabelinha e lembrar que é um octeto, que tem 8 números, né? 8 dígitos binários, né? Então ficou fácil depois disso. Se fizer essa tabelinha aqui, melhor ainda, ficou fácil a vida, tá bom? E é isso, gente. Coloquei um gatinho falando, onde que eu coloco o cabo da internet, né? Assustado. Mas é isso. Essa aula é bem legal, gente. A gente fala um pouquinho aí sobre os padrões de cabo e tudo mais, né? Vamos seguindo aí, que essa parte é muito importante para quem gosta de redes e claro que para nossa avaliação, né? Valeu, gente. Até mais.